Então, pessoal, finalmente nós vamos continuar a nossa série de fundos para cesto. Este é o terceiro vídeo da série e nós vamos fazer juntas o fundo de cesto retangular. Os materiais necessários vocês verão mais à frente no vídeo. Caso vocês desejem comprar fios de malha e agulhas para crochê e também para tricô, você encontra na minha loja virtual, loja.nataliasalgado.com.br. Então, vamos começar o nosso cesto? Então, meninas, antes de começar a fazer essa peça, eu vou ensinar vocês a calcularem aqui quantas correntinhas colocar no início aqui para começar essa peça, tá? Então, para isso, você precisa saber a medida que você deseja em centímetros, tá? Uma medida aproximada, porque o fio de malha aqui não vai te dar uma medida exata, tá? Porque às vezes você quer 10 centímetros assim, mas se você fizer uma carreira, às vezes fica com 11, e se você não fizer, ficaria com 9, entendeu? Não chegaria aqui a medida exata, mas é uma média e dá para se aproximar bem, tá? Então, vamos supor que você quer uma peça aqui que tenha 20 por 10. Então, para saber quantas correntinhas você precisa colocar aqui inicialmente, você vai pegar o total do comprimento que você deseja, menos o total aqui da largura. Se é 20 por 10, 10 menos 20, 10. Então, você teria que fazer aqui 10 centímetros de correntinha para iniciar. Se fosse uma peça de 30 por 15, por exemplo, você ia fazer 30 menos 15 e iria colocar lá os 15 centímetros de início de correntinha aqui. Por que faz esse cálculo assim? Se eu quero uma peça que tenha 15 centímetros assim, ela vai crescer para um lado 7,5, para outro lado 7,5. E desses lados aqui, também ela vai crescer 7,5 e 7,5. Então, o que precisa ter aqui no início é só o tanto de centímetros que precisa ter para completar aqui os 30 centímetros que eu preciso do comprimento. Então, isso aqui independe do comprimento que você desejar. Se você quiser aqui, sei lá, 40 centímetros por 10. Então, você vai tirar os 10 centímetros, né, do valor total aqui do comprimento, daria 30 centímetros. Você iria fazer 30 centímetros de início de correntinha. Tá ok? Deu para entender aí? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Isso também é válido para fazer o fundo de cesto oval, tá? Então, quando eu for ensinar o fundo de cesto oval, vou pedir para vocês retornarem nesse vídeo. Então, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar aqui um fio de malha. Esse fio de malha, ele está de uma espessura média mais para grossa. Eu vou utilizar essa agulha aqui de bambu. No caso aqui, eu vou utilizar uma agulha de 10 milímetros, que é a mais indicada aqui para a espessura do meu fio, tá? Mas você vai utilizar a agulha de acordo com a espessura do seu fio. Se o seu fio for mais fino, você vai usar uma agulha mais fina. E se ele for mais grosso, você vai utilizar uma agulha mais grossa. Se você tiver dúvida, você vai procurar no blog que eu informo mais lá a respeito do fio e da agulha, tá? Eu vou utilizar também essa aqui, que é uma agulha mais fina, que é para acabamentos. No caso dessa aqui minha, ela é de 4,5 milímetros. E também uma tesoura para a gente cortar o fio, tá? Então, vamos dar início aqui à nossa peça. Para começar, nós vamos fazer o nó corrediço, tá? Como eu já ensinei para vocês em outros vídeos. Segura a ponta do fio aqui com a mão esquerda, faz um E de cabeça para baixo, passando o fio que vai para o novelo pela frente do trabalho, ó. Fiz um Ezinho de cabeça para baixo. Posso introduzir aqui a agulha direto ou até o próprio dedo, ó, e puxar o fio que vai para o novelo dentro desse Ezinho, ó. Ele tá lá atrás. Então, eu vou enfiar a mão aqui no meio e trazer ele para frente. Puxando, eu fiz aqui um nó corrediço. Por que nó corrediço? Porque ele vai correr aqui dentro do nó.
o fio que tem que ficar correndo aqui, ó, tem que ser o fio que vai para o novelo, tá? Que a gente vai controlar ele aqui. Então, agora eu vou colocar ele na agulha e vou ajustá-lo, né, na espessura aqui da minha agulha. Nozinho aqui já ajustado na minha agulha. Vou fazer aqui 6 correntinhas para iniciar o trabalho, ok? 4, 5, 6, tá? E vou voltar trabalhando aqui nas correntinhas os pontos baixos. Porém, eu não vou fazer da maneira comum que a gente tem o hábito de vir pegando aqui nessas alcinhas aqui da correntinha. Eu vou ensinar vocês a fazerem de uma forma diferente, que vai servir para utilizarem aí até em outros trabalhos que vocês forem utilizar, que vocês quiserem aqui um acabamento mais bonito no início da peça, tá ok? Então, aqui, ó, eu já fiz 6 correntinhas. Aqui, contando da agulha para trás, eu vou contar 1, 2 e vou começar aqui na segunda. Vou virar as correntinhas, ó, e vou observar que atrás delas tem esse risquinho aqui atrás, ó. Uma laçadinha atrás de cada uma das correntinhas. E nós vamos trabalhar nessa laçadinha que tem aqui, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na primeira laçadinha atrás da correntinha e vou fazer um ponto baixo, ó. Nunca faça esse ponto baixo aqui muito apertado, principalmente o da primeira carreira, tá? E também, principalmente, para ponto baixo centrado, porque quando você faz ponto baixo centrado, se o ponto tiver muito apertado, você vai ter muita dificuldade de trabalhar dentro dele, tá? Então, essa primeira carreira, você vai fazer ela um pouquinho mais frouxa. Então, feito aqui os meus primeiros pontos baixos, né? Aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, mais a correntinha aqui das 6 correntinhas. Aqui na lateral, agora, eu vou fazer mais 3 pontos para fazer a virada do trabalho, nesse mesmo lugar onde eu fiz o último pontinho aqui. Então, aqui eu vou fazer mais 3 pontos. Então, feito 1, já vou virando o trabalho, ó. 2, 3. Já virou completamente aqui o trabalho, tá? Então, agora, para cada pontinho aqui do lado de cá, eu vou fazer um para o lado de cá, tá ok? Entendido? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontinhos até chegar aqui no final, ó. Então, vejam que as correntinhas iniciais, eu já fiz elas um pouquinho apertada para esse trabalho. Vocês vejam que eu estou fazendo um pouquinho de força para introduzir a agulha, porque já ficou apertado, e sem contar que esse fio que eu estou utilizando, ele não tem muita elasticidade. Isso torna o trabalho um pouquinho mais difícil, mas também dá para utilizar e vai ficar bonito da mesma forma, tá? Cheguei aqui no último pontinho. Então, vou fazer esse último aqui, ó. E aqui é que está, às vezes, a complicação. Porque fazer essa viradinha aqui do lado de cá, geralmente é complicado. Fica feio, costuma dar um buraquinho aqui. E eu encontrei essa forma aqui, para sanar esse problema do buraquinho e para fazer a volta de uma maneira que ficasse mais bonito. Então, aqui, ó, vocês podem ver que tem aqui a correntinha, seria a 5ª correntinha. Essa aqui seria a 6ª e essa aqui é a 5ª. Então, na 5ª correntinha, eu vou trabalhar nela 4 pontos. Eles vão representar esses 4 pontos que tem do lado de cá, ó. Então, aqui eu vou trabalhar 4 pontos nessa correntinha aqui, ó. Então, eu vou pegar as 2 alcinhas, ó. Vou entrar do lado de cá e pegar outra alcinha também do lado de lá
e trabalhar dentro desse lugar aqui 4 pontos. E olha, como eu fiz muito apertado, vou ter bastante dificuldade de passar. Então, já se oriente aí para não fazer muito apertado. Principalmente aqui que o meu fio não tem elasticidade. Quando ele tem um pouquinho de elasticidade, já diminui essa dificuldade aqui, tá? Mas quando ele não tem elasticidade nenhuma, o ideal é que você deixe ele mais frouxo, justamente para você não ter essa dificuldade, tá? Cuidado também para ao deixar mais frouxo, não deixar também ele muito folgado e ficar buraco, tá? Então, ó, tô tendo bastante dificuldade de introduzir a agulha com fio apertado, com o ponto apertado, na verdade, né? E esse fio que é um fio bem duro. Então, por isso que aí algumas meninas sentem dificuldade de trabalhar com fio de malha. Às vezes você pegou um fio que está como esse, um fio que está bem duro. Mas, na verdade, eu só tive essa dificuldade e vou ter essa dificuldade aqui no caso, só aqui no início. Depois, trabalhando os outros pontos, não vou ter tanta dificuldade assim, principalmente se eu deixar os meus pontinhos aqui um pouquinho mais frouxos, tá? Então, agora, ó, nós vamos fazer o fechamento dessa carreira para subir para a carreira, para a segunda carreira, no caso, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer um outro fechamento de carreira aqui, porque eu já ensinei uma aqui no canal, fazendo o fundo de cesto redondo e o fundo de cesto quadrado. Então, aqui eu vou ensinar um modelo diferente, tá? O início aqui parece que é a mesma emenda, mas não é, tá? Então, vou puxar a alcinha aqui, deixando ela maior. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto da carreira anterior. Notem que eu teci por cima de uma daquelas correntinhas iniciais. Eu não fiz 6 correntinhas. Eu trabalhei os 4 pontos aqui na quinta e a sexta, ela tá por baixo desses 4 pontos aqui, tá? Então, vou introduzir a agulha lá de trás para frente, no alto do primeiro ponto da carreira anterior e levo a alcinha para trás. Aqui que vem a diferença da outra emenda que eu já ensinei aí para vocês. Essa alcinha que eu levei para trás, ela tem que estar bem grandinha. Por quê? Eu vou passar esse trabalho todo aqui que a gente já fez por dentro dessa alcinha, ó. Passei a alcinha, o trabalho dentro da alcinha. Vai ficar assim aqui atrás, ó. Ficou laçado, tá vendo? O fio ficou laçado. Eu vou puxar tudo isso aqui, mas eu não posso permitir que essa laçadinha fique para o lado de cá, para o meu lado direito aqui, ó. Ela tem que ficar para o lado esquerdo. E eu tenho que puxar ela até que ela praticamente se esconda aqui dentro dos pontos, ó. Levei ela toda lá para trás, como se ela estivesse já se escondendo para o lado de lá. E vou começar agora essa carreira pegando nesse próximo ponto aqui. Aqui seria o primeiro ponto e aqui o segundo. Eu vou começar no segundo. Por que eu vou começar pelo segundo? Porque esse fio aqui atrás, ele tá me indicando para a esquerda. Então, eu vou respeitar sempre o sentido que o fio está indo, tá? Porque se eu respeitar esse sentido, eu não vou fazer volume, não vou fazer nada que vai aparecer aqui na minha peça depois por trás. Então, como é ponto baixo centrado, eu introduzi a agulha aqui, ó, no meio das duas perninhas que ele tem aqui. E também tem que sair no meio das duas perninhas que ele tem atrás, tá? Sempre observem isso, porque senão o ponto baixo não fica tão bonito, ó. Lembra de esticar bem, para ele ter aqui o local de enfiar o próximo ponto da carreira superior aqui depois, tá? Então, eu vou seguir aqui, dessa forma, até chegar aqui na hora de virar. Então, ó, cheguei aqui naqueles 4 pontinhos da virada. Aqui
Aqui é que nós vamos fazer a diferença do nosso trabalho para começar a fazer quina e ele começar a ficar retangular, tá? Então, eu já ensinei aí fazer um fundo de cesto quadrado, mas aqui eu vou fazer a quina um pouquinho diferente do fundo de cesto quadrado que eu fiz com vocês, para dar uma ponta maior e ele ficar mais quinadinho aqui. Então, cheguei no primeiro ponto dos 4 pontos aqui na virada e vou fazer aqui 2 pontos meio altos, tá? Então, o ponto meio alto, você dá a laçada, vou introduzir lá como se fosse ponto baixo centrado, então, no meio do ponto pela frente e no meio do ponto por trás, tá? Sempre observando isso. Então, fiquei com 3 malhas na agulha, laço e tiro tudo. Isso aqui é o meio ponto alto, tá? No próximo, eu vou, no mesmo lugar aqui, que eu fiz esse meio ponto alto, eu vou repetir outro meio ponto alto. Então, pronto. Aqui, isso daqui já vai fazer o nosso trabalho dar uma quina aqui. No próximo ponto aqui, dos 4 pontos, no segundo aqui, eu já vou fazer ponto baixo centrado, comum, que é o ponto baixo centrado que nós já estamos fazendo para esse trabalho. No próximo, no terceiro ponto da virada, eu já vou repetir esse processo aqui de fazer os 2 pontos meio altos juntos no mesmo lugar. Teoricamente, vamos seguindo uma lógica, ele deveria ser no 4º ponto, né? Para ficar da mesma forma. Porém, se você observar, o 4º ponto da virada, ele está bem para frente aqui. Se eu fizer ele aqui, o trabalho vai ficar torto. Então, eu vou fazer ele aqui no 3º ponto da virada, fazendo aqui 2 meios pontos altos. Ok? Então, fiz aqui já os 2 meios pontos altos. Vou voltar aqui fazendo os pontos baixos centrados, até chegar aqui na outra virada, onde nós vamos repetir esse mesmo processo, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo centrado para cada ponto baixo aí da carreira anterior. Lembre-se sempre, ó, puxou um pouquinho o ponto e depois que tira a laçada, tá? Introduziu a agulha, puxou o fio, puxa um pouquinho e faz a laçada. Se você fizer esse processo de puxar ele um pouquinho aqui, ele não vai ficar apertado. E aí, quando você fizer a próxima carreira, você vai fazer tranquilamente, sem passar dificuldade, tá ok? Cheguei novamente aqui, ó, nos 4 pontos da virada, vou fazer da mesma forma. No primeiro ponto, eu faço 2 meios pontos altos juntos. No segundo, ponto baixo centrado. No terceiro, 2 meios pontos altos juntos. E depois, nos próximos, continuo com ponto baixo centrado comum, tá? Que é a base do nosso trabalho. É importante observar bem, é importante aqui você reconhecer aonde que é o ponto baixo, para que você não introduza a agulha no lugar errado. Porque se você introduzir a agulha no lugar errado, o ponto não vai ficar bonito. Outra coisa que eu queria ressaltar aqui é que, fazendo daquela forma que eu ensinei, pegando nas correntinhas por trás, vocês podem ver que o meio aqui, ó, do trabalho, ele fica bem mais fechadinho. Então, não dá problema nenhum de buraco aqui na peça, tá? Então, fiz aqui os 2 meios pontos altos juntos. No próximo aqui, eu faço o ponto baixo centrado. No próximo, eu faço os 2 meios pontos altos juntos. Então, ó, eu tô tendo que fazer bastante força nesse trabalho,
Porque, como eu falei para vocês, esse fio aqui que eu estou utilizando, ele é um fio que não está nada elástico. E nem sempre os fios de malha que têm aquela elasticidade são bons. Dependendo do trabalho que você vai fazer, ele não dá firmeza, ele não fica legal. Ele deforma, principalmente se você... Ó, eu errei aqui, tá vendo? Eu fiz meio ponto alto e não é. Nesse próximo ponto aqui, é ponto baixo centrado comum. Cuidado aí, prestar bastante atenção no trabalho que você está fazendo, para não cometer nenhum erro, tá? Senão você tem que voltar a desmanchar a peça. Aqui, nós chegamos na emenda, na virada, ó. Aqui está o primeiro ponto da carreira anterior. Então, eu vou fazer ele aqui normalmente, ponto baixo centrado. Eu tenho prática, então eu consigo sentir se ele está saindo aqui atrás no lugar certinho. Mas se você não tem, sempre olha aqui atrás se ele está saindo no meio das duas perninhas de trás também, tá? Esse ponto aqui, ó, ele parece que ficou um pouquinho mais alto. É por causa da correntinha que nós escondemos aqui. Mas, dependendo do fio que você estiver utilizando, isso aqui nem aparece. Tá aparecendo aqui nesse meu trabalho porque o meu fio é bastante duro. Então, ele ficou um pouquinho mais alongado aqui, mas geralmente isso aqui não aparece, tá? Então, vou repetir aqui aquela mesma emenda, ó. Puxo o fio aqui, faço uma laçadinha bem grande aqui no último ponto que eu fiz. Venho aqui no primeiro dessa carreira, introduzo a agulha aqui, ó, de trás para frente, pegando as duas alcinhas aqui do alto da cabecinha desse ponto, tá? Levo essa laçada aqui que eu fiz maior para trás, pego essa laçada e passo o trabalho por dentro dela. Puxo aqui totalmente, sempre deixando essa laçadinha para o lado esquerdo da peça, tá? Então, puxo ela bastante aqui até ela quase esconder lá dentro do ponto. E começo novamente a próxima carreira da mesma forma, sempre no ponto à frente. Então, ele vai andar um pontinho para frente mesmo, tá? Mas essa emenda aqui é melhor do que a outra no seguinte fato: ela não dá um relevo aqui como a outra. A outra emenda que eu ensinei, à medida que você vai subindo, no fundo do cesto talvez até nem dê tanto, mas quando você está fazendo a subida do cesto, à medida que você vai fazendo as carreiras superiores, vai ficando grosso e vai dando para ver a emenda ali onde você está fazendo. E essa aqui não fica mais grosso aqui em lugar nenhum, tá ok? Então, continuando aqui, agora fazendo só pontos baixos aqui, nessa início aqui. Lembra sempre de esticar o ponto para ele não ficar apertado. E o que nós vamos fazer nessa carreira agora, nós vamos repetir por todas as carreiras. Enquanto você quiser crescer o trabalho, vai ser só repetição do que nós vamos fazer nesta carreira, tá ok? Então, ó, cheguei aqui naqueles dois meios pontos altos, eu vou fazer em um deles, no primeiro deles aqui, eu vou fazer um ponto baixo centrado, ou seja, ele também tem duas perninhas aqui, ó. Você vai entrar no meio delas, tá? Fazendo aqui o ponto baixo centrado, tá ok? Nota que ele ainda tá pro lado de cada peça. No meio dos dois meios pontos altos dessa carreira anterior, você vai fazer de novo dois meios pontos altos, tá? No meio dos dois, entre os dois meios pontos altos da carreira anterior. E no próximo meio ponto alto, você vai fazer ponto baixo centrado. Então, você vai introduzir no meio dele e fazer ponto baixo centrado. Por que a gente faz meio ponto alto aqui nessa virada?
para fazer, porque o meio ponto alto ele é mais alto do que o ponto baixo. Então, é para fazer uma quina maior aqui. Essa técnica aqui vocês podem utilizar também no fundo de cesto quadrado que eu já ensinei. Então, na quina lá você pode utilizar o meio ponto alto, tá? No próximo aqui, que é ponto baixo centrado, nós vamos fazer ponto baixo centrado mesmo. No próximo aqui, que já é o meio ponto alto, nós vamos repetir esse processo aqui. Ponto baixo centrado no primeiro meio ponto alto. Entre eles, nós vamos fazer 2 meios pontos altos. Cuidado aí para não fazer muito apertado, para não ter muita dificuldade. No próximo meio ponto alto, nós vamos fazer ponto baixo centrado. Então, você já pode observar, ó, que o trabalho já está formando a quina, tá vendo? Ele já está ficando retangular, sendo que essa parte aqui é maior do que essa parte aqui, tá? Então, vamos seguindo aqui, ponto baixo centrado, até na outra lateral, onde nós vamos simplesmente repetir esse processo. Aqui nessas partes, onde é só repetição com ponto baixo centrado, eu dou mesmo uma acelerada, tá? Lembrando que o ponto baixo centrado não é um ponto indicado para quem está iniciando no crochê. Então, se você tiver dificuldade aí de entender essa parte aqui, e achar que eu estou fazendo muito rápido, é por isso, porque essa parte aqui, aprender a fazer o ponto baixo centrado, você pode procurar aí talvez um outro vídeo para aprender a fazer o ponto baixo centrado. Treinar bastante para depois tentar acompanhar aqui. Porque o pulo do gato aqui desse vídeo é ensinar a fazer as quinas e ensinar a fazer a medição para que você possa fazer esse trabalho no tamanho que você necessitar, tá? Então, cheguei aqui novamente na virada, vou repetir o processo. No meio ponto alto, no primeiro meio ponto alto da carreira anterior, faço ponto baixo centrado. Entre eles, faço 2 meios pontos altos. No próximo, ponto baixo centrado. Repito aqui, ponto baixo centrado. No próximo meio ponto alto, faço de novo ponto baixo centrado. Normal, o fio, quando você retira lá do novelo, dá uma emboladinha mesmo. E ele costuma torcer. Ele só não torce se você usar suporte, tá? Então, entre os 2 meios pontos altos, outros 2 meios pontos altos. No próximo, ponto baixo centrado. Ó, como que já tá ficando? No próximo aqui, ponto baixo centrado, até finalizar aqui, ó, ponto baixo centrado. Faço o mesmo fechamento aqui. Se caso essa parte aqui da sua peça esteja muito grande para você passar essa laçadinha aqui, passar a peça dentro dela, você vai vir com essa laçada da mesma forma, passar ela para trás. Porém, que ao invés de passar aqui por a peça dentro dela, você passaria o novelo dentro dela, tá? Então, se você passar o novelo aqui dentro, ele vai laçar aqui o fio da mesma forma e vai dar para você fazer essa mesma emenda do mesmo jeito, tá? Eu vou continuar fazendo aqui com a peça, porque o meu novelo tá lá embaixo para mim não ter que pegar. Então, fiz aqui a mesma coisa que eu já mostrei aí, ó.
puxo até ele ficar quase escondido lá dentro. Então, quando você tece aqui, depois, ó, os pontos vão escondendo essa emenda, e não aparece do lado de cá a emenda, tá? Então, aqui agora, todas as carreiras vão ser repetições dessa carreira que nós acabamos de fazer, tá? Eu vou finalizar a peça nessa próxima carreira aqui agora, só para ensinar mais uma dica aqui para vocês aqui no final, tá? Vou fazer pontos baixos centrados até chegar aqui na quina. No meio ponto alto, nós vamos fazer ponto baixo centrado. E aqui, na hora de fazer os dois meios pontos altos, nós vamos fazer os dois meios pontos altos, só que entre eles, para dar mais uma quinadinha pontudinha, isso aqui só se faz na última carreira do trabalho, tá? Não faça nas carreiras anteriores, somente na última. Se você fizer nas anteriores, vai dar um buraquinho aqui nas emendas, tá bom? Então, aqui nessa última eu fiz a correntinha, uma correntinha entre os meios pontos altos, ok? Só nessa última carreira. E sigo repetindo o processo. Ponto baixo centrado em cima do meio ponto alto da carreira anterior. E vou seguir assim até na próxima virada aqui do trabalho, tá? Vou seguir aqui fazendo e volto com vocês só no final agora, para a gente finalizar aqui a última volta. Cheguei aqui de novo, ó, na última quina. Vou só fazer aqui mais uma vez para recapitular aqui com vocês, tá? Ó, no meio ponto alto da carreira anterior, no primeiro eu faço ponto baixo centrado. Entre eles, eu vou repetir o processo de fazer dois meios pontos altos, porém, como é a última carreira, somente na última carreira, eu vou fazer uma correntinha aqui entre os dois meios pontos altos, tá? No próximo meio ponto alto, faço novamente o ponto baixo centrado, tá? E sigo fazendo aí pontos baixos centrados até a emenda final aqui, até finalizarmos essa carreira. Então, vocês podem observar aí que o fio que ele é de puro algodão, ele dá mais um trabalhinho, sim. Você vai fazer um pouquinho mais de força, mas se você deixar o pontinho mais frouxinho, você não vai fazer tanta força, não. E ele fica tão bonito quanto os outros que têm mais elasticidade, tá vendo? E ele também fica mais firme, mais rígido. Então, para um cesto, principalmente, que é o que a gente vai fazer, ele fica mais firmezinho, tá? Então, cheguei aqui ao final, ó. Vou ensinar como fazer o acabamento final aqui, tá? Eu geralmente faço o arremate final aqui nessa parte, para depois começar a fazer a outra parte para subir o cesto. Eu não sigo fazendo direto aqui, não. Você tem essa opção também, mas não é o que eu faço, tá ok? Então, ainda com a agulha aqui no último ponto para segurar e marcar o espaço ali da corrente que nós vamos precisar, eu vou vir aqui e cortar com uma sobrinha de fio, porque nós vamos precisar desse fio aqui para fazer o acabamento, tá ok? Puxo aqui completamente esse fio, ó. Puxei completamente, agora eu vou utilizar aquela outra agulha que eu falei com vocês, a agulha mais fina. Então, agora com a agulha mais fina, eu venho aqui, ó, no alto do meu primeiro ponto aqui dessa carreira, da mesma forma que, do mesmo lugar onde eu coloco a agulha para fazer a subida, o acabamento de subida. Então, leva essa ponta aqui que nós cortamos toda para trás, já ensinei isso aí em outros vídeos, tá?
venho aqui por trás do trabalho também. No final aqui, aonde esse fio está saindo aqui mesmo, ó, ele está saindo aqui. Nesse mesmo lugar onde ele está saindo, eu levo o fio para trás, ok? Então, aqui vocês já conseguem ver que dá um acabamento contínuo aqui, ó. Não dá para saber onde começou, onde terminou, tá? Os detalhes de acabamento fazem toda a diferença na peça, porque aí ninguém sabe aonde você começou, onde você terminou. Você pode observar que essa peça ficou bem fechadinha aqui no meio, ficou bem fechadinha aqui, apesar de que aqui a gente faz um aumento, por isso dá um pouquinho de buraquinho, mas vocês podem ver que nem todo lugar dá. Talvez aqui é porque eu apertei demais. Então, como eu falo para vocês, não apertem demais, porque o trabalho muito apertado é muito mais difícil de trabalhar e vai, às vezes, ocasionar algum problema aí na sua peça. Aqui atrás, essa pontinha aqui, eu vou vir com a agulha por dentro dos pontos e vou esconder ela, tá? Sempre eu gosto de pegar nessa cabecinha aqui do ponto, ela tá aqui por trás também dos pontos, por debaixo desses pontos. Então, eu sempre gosto de entrar com a agulha por dentro dela lá por baixo, tá? Às vezes é difícil de identificar aqui o lugar, mas é só você prestar bastante atenção que você consegue encontrar ela lá dentro, tá? Dos pontos. Por quê? Porque eu acho que se a gente enrolar nelas, vai ficar um trabalho mais bonito e vai ficar mais bem preso também. Essa ponta vai ficar presa dentro do trabalho e não vai se soltar com facilidade. Então, o cliente vai poder lavar, vai poder fazer qualquer coisa com essa peça que essa ponta não vai soltar, tá ok? Então, é isso, meninas. Você esconde aí até um tanto que você acha que é conveniente e pode cortar o restante aqui. A mesma coisa você vai fazer com essa ponta aqui inicial do trabalho. Vai esconder por entre os pontos e cuidado para ela não ficar à mostra e não ficar deformando a sua peça, tá ok? Então, aqui está a peça pronta. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam aí fazer outros tamanhos também, para facilitar aí a vida de vocês. Obrigada, meninas. Até o próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu joinha, já se inscreve aqui no canal e me segue também no Instagram. Eu gostaria muito de ver a sua peça pronta. Me manda lá as fotos, me marca lá nas suas fotos. Beijos, até o próximo vídeo.